Atos 23, eu vou ler do verso 12 ao verso de número 35. Os irmãos acompanharão a leitura, que diz assim: Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: Juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-la presente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo: O preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente ao seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tende de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E ao comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte, ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, bendito seja o teu nome, Pai. Nós exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade, por tudo aquilo que o Senhor é. E também, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor faz. Sobretudo, por aquilo que o Senhor fez em favor da nossa redenção. Enviar o teu Filho a fim de morrer por nós no Calvário, cravar a nossa culpa, para que pudéssemos ser justificados pela fé e apresentados diante do Senhor, a fim de sermos teu povo, povo santo, povo que se chama pelo teu nome, e que para viver dessa forma, em santidade de vida, precisa estar de ouvidos bem abertos, ó Deus, a tua voz, que ecoa por meio da palavra. Ó Deus Santo, que neste momento a tua palavra venha falar conosco,
O Senhor conhece o estado do nosso coração. O Senhor conhece cada uma das pessoas que aqui está nessa noite. O Senhor, ó Deus Santo, é poderoso para ministrar ao nosso coração, quebrantar o nosso coração. O Senhor também, ó Deus, pode nos consolar por Tua palavra, nos alegrar, nos animar. Por isso, ó Deus, cumpre em nós nessa noite o Teu querer, para a Tua honra, glória e louvor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu costumo dizer que algumas coisas cantadas, elas são muito bonitas, mas que muitas vezes a prática de vida dos cristãos que dominicalmente entoam cânticos ao Senhor não corresponde àquilo que muitas vezes cantamos com tanta alegria. Nós acabamos de cantar que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa segurança, nós estamos seguros nele. Essa pergunta que eu quero fazer inicialmente para você: você de fato confia em Deus? Você entende que a sua vida está plenamente nas mãos do seu Senhor, do soberano Deus, que criou todas as coisas e que não só criou todas as coisas, como sustenta todas as coisas na força do seu poder? Você crê nessa verdade bendita do Evangelho? E se você crê nisso, como é que você tem lidado com as pressões que assolam a sua vida todos os dias? Como é que você lida com o fato de muitas pessoas às vezes se levantarem contra você, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, na faculdade? E é interessante perceber que no meio cristão pentecostal há um entendimento bastante equivocado de que existem duas forças de igual poder que estão aí lutando entre si: Deus, que representa o bem, e o diabo, que representa o mal. E eles estão em franca oposição, o que é verdade, mas eles têm de fato igual poder. E é por isso que muitos crentes, por acharem que Satanás está em pé de igualdade com o Senhor Deus, ficam preocupados. E aí você vai ouvir nesse meio as pessoas dizerem: olha, cuidado, fulano fez um trabalho de macumba para você. Como se aquilo que alguém fizesse no meio das trevas pudesse abalar aqueles que são do povo de Deus. Mas isso é fruto deste entendimento errado, lá no meio pentecostal, principalmente no meio neopentecostal. Mas do nosso lado, de cristãos tradicionais, que entendem corretamente a doutrina, que sabem que Satanás não tem poder para se opor ao Senhor nosso Deus, muitas vezes nós temos medo, não do diabo, mas dos homens, e daquilo que os homens podem fazer conosco, das ciladas que os homens podem preparar quando estamos lidando no nosso dia a dia. E muitas vezes isso tem desanimado o coração dos crentes. Muitas vezes cristãos têm andado de fato cabisbaixos, achando que os homens têm muito mais poder que o Senhor Deus. E essa não é uma novidade dos nossos dias. Durante toda a revelação da Escritura, você vai ver que em determinados momentos, homens de Deus, que foram poderosamente usados pelo Senhor, viram os homens como se eles fossem maiores do que Deus. Lembre, por exemplo, do profeta Elias. Elias havia enfrentado os 450 profetas de Baal, e de repente agora ele recebe o recado de Jezabel dizendo que iria matá-lo da mesma forma que ele havia feito com os profetas, e este homem corre. Este homem agora está temeroso, ele tem medo de morrer, ele deixa o seu trabalho, ele abandona a sua função como profeta e vai-se embora, porque ele entende que Jezabel nesse momento é muito maior do que o seu Deus. Nos nossos dias é a preocupação com o chefe, é a preocupação com os colegas de trabalho que podem prejudicar de alguma forma, e é preciso saber lidar com essas questões de forma bíblica. Nós já vimos aqui em Atos dos Apóstolos que o resultado do testemunho de Paulo diante dos judeus foi uma multidão que se enfureceu, foi o risco de ser preso e
o ter de ser levado diante do sinédrio a fim de prestar explicações. E nós vimos na semana passada que por mais que os homens tivessem uma vontade, eles queriam Paulo morto, o Senhor tinha planos para o apóstolo Paulo. O Senhor queria que Paulo ainda fosse testemunhar em Roma, e por conta disso você vê o Senhor livrando Paulo. E no final do texto, se você olhar aí para a sua Bíblia, no versículo de número 11, o próprio Senhor Jesus Cristo aparecendo a Paulo e consolando o coração dele. Veja como diz o texto: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo como desse testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa também que também o faças em Roma. É o próprio Senhor Jesus Cristo que vem para consolar o apóstolo, mas a disposição dos homens continua. Os homens ainda querem tirar a vida do apóstolo Paulo. É isso que você tem no texto que nós lemos nessa noite. E o que você pode perceber aqui é a vontade dos homens e a vontade de Deus. Como é que você pode perceber isso nesse texto? Do verso 12 até o verso de número 14, você tem os homens tramando contra o apóstolo Paulo. Como nós vimos, os judeus estavam de fato enfurecidos, porque Paulo neste momento é o grande inimigo da fé, ou da fé dos judeus. Ele é visto como alguém que fala contra a lei de Moisés, ele é visto como alguém que profana o templo, e agora estes homens querem exterminar o apóstolo Paulo, e em nome da sua fé, eles estabelecem um conluio para matar o apóstolo Paulo. Mais de 40 homens no mesmo propósito. Perceba aqui também que eles estão bastante determinados, tão determinados que eles cometem um perjúrio, ou seja, eles juram falsamente, eles fazem um falso juramento, eles quebram o 9º mandamento, porque qualquer juramento que faça alguém ir contra a lei do Senhor, que faça alguém pecar, é um perjúrio, é um juramento falso, é um juramento pecaminoso. Mas é isso que estes homens estão fazendo aqui. Estão tão cegos de ódio pelo apóstolo Paulo, que juram sob maldição, sob anátema, não comer e nem beber antes que Paulo estivesse morto. Veja se não é isso que está aí dos versículos 12 e 13. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. A determinação é bastante grande, e é interessante você notar isso. Eles estão unidos para fazer o mal, eles estão unidos em sua perversidade, mas eles estão juntos. Eles combinam isso. Eles invocam sobre si uma maldição caso não conseguissem matar o apóstolo Paulo em nome de um zelo por Deus. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, vai dizer: eu dou o meu testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento, sem compreender a bênção de agora ter o Messias, de ter no Messias aquela figura que cumpriu toda a lei, que aliviou a carga, o fardo, que tirou o peso do jugo do pecado, para que os homens agora possam ser justificados mediante a fé. Porque por mais que isso esteja sendo anunciado desde o Antigo Testamento, durante a história o judeu se perdeu no entendimento dessa doutrina e achou que poderia por si mesmo, pelas obras da lei, agradar a Deus. É por isso que Paulo tem que discutir lá na Epístola aos Romanos, lembrando aos judeus, fazendo uma pergunta: Abraão foi justificado pela lei ou pela fé? Ele precisa trazer isso à tona, porque os judeus são estes aqui, que têm zelo por Deus e que acham que agora aqueles que são do caminho, aqueles que seguem a Jesus Cristo, estão em oposição ao judaísmo. E todo esse colunho desses homens revela uma grande perversidade. Eles pretendem fazer uma cilada, eles armam todo um plano
Eles chegam lá para os líderes religiosos, para aqueles homens do Sinédrio, homens que deveriam guiar o povo no caminho da verdade, da justiça, homens que deveriam expor as escrituras, levando o povo a viver uma vida de santidade. Mas esse Sinédrio também agora vai ficar mancomunado com estes homens e falam sobre o seu juramento. Eles explicam que tomaram sobre si juramento para matar o apóstolo Paulo e pedem que o próprio Sinédrio agora chame Paulo de volta, dizendo: olha, chame o apóstolo de volta, diga que vocês querem examinar um pouco mais a história dele, que vocês querem saber mais a respeito do que aconteceu, e enquanto ele caminha para o Sinédrio, nós vamos atacá-lo e vamos matá-lo. E agora você tem mais de 40 homens mancomunados, querendo matar o apóstolo Paulo, fazendo aí também um contato com as autoridades religiosas, que agora também entram no plano. Quando Paulo fosse levado, eles pretendiam matá-lo. Veja aí os versículos 14 e 15. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Os homens planejam tirar a vida de Paulo. Os homens têm planos. E o que nós podemos perceber aqui? Nós podemos perceber que, em nome da fé, estes homens estavam dispostos a matar. Não é curioso? Estes homens são aqueles que estão ali para instruir ao povo a respeito dos mandamentos. E na segunda tábua da lei, Deus é muito categórico: não assassinarás. E eu estou sendo claro aqui no não assassinarás, porque o que está proibido de fato na lei não é o simplesmente matar, mas o assassinato. Porque a própria lei de Deus previa julgamentos de acordo com aquilo que era feito, e se alguém fosse culpado, a lei previa pena capital. E quando isso era executado, não haveria problema, porque estava debaixo da autoridade de Deus. Mas o assassinato premeditado, o assassinato como está sendo feito e proposto aqui, é uma afronta e um pecado contra Deus, e é de fato a quebra do mandamento. A quebra do mandamento por aqueles que deveriam guardar o mandamento. E tudo isso em nome de zelo, em nome da fé. Estes homens estão mancomunados para proteger a sua religião. E se o objeto da sua fé, ou seja, se aquilo em que você crê faz você pecar, significa que você é um adorador de um falso Deus, de um ídolo. Isso é idolatria. A religião dos judeus se tornou o próprio Deus deles, porque em nome da sua religião eles estão prontos a pecar, eles estão fazendo um conluio, eles mentem. Veja quantos pecados estão envolvidos aqui a fim de tirar a vida de um homem: falso testemunho, premeditação de um assassinato, tudo em nome de zelo da religião. Mas estes homens são idólatras. Eles estão a ponto de pecar por aquilo que eles desejam, a purificação da sua religião. E você percebe então que toda idolatria, ela é no fundo hipócrita. Toda idolatria, todo idólatra é um hipócrita. Agora nós precisamos pensar que isso acontece até entre cristãos, entre aqueles que conhecem a verdade, porque alguns se agarram tanto àquilo que creem, que estão a ponto de pecar para defender a sua fé. E veja, nós precisamos defender a fé. A Escritura diz que você precisa estar pronto para dar razões da sua fé. E a palavra que aparece ali para dar razões da sua fé é de fato apologia. Você precisa estar pronto a fazer uma defesa da sua fé. Quando você vai para a carta de Judas, a menor das cartas que você tem lá no Novo Testamento,
Você tem Judas iniciando a carta dizendo: olha, eu estava escrevendo, me assentando para escrever sobre a nossa comum salvação, mas eu estou obrigado a escrever contra os falsos mestres. E ele vai fazer uma apologia, ele vai defender a fé. Então não há problema na defesa da fé, há problema quando em nome da defesa da fé você peca. Quando você acha que está honrando a Deus ao defender a fé, e na verdade você está defendendo algo simplesmente porque você gosta daquilo. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a glória do Senhor, não tem nada a ver com o conhecimento sublime do Salvador, tem a ver com o orgulho de dizer: eu estou certo e você está errado, eu sei e você não sabe. E aí então eu vou acumulando conhecimento, a fim de que quando alguém entre na minha frente com um argumento qualquer, eu já vou aniquilar, porque eu sou bom de argumento. No meio cristão, entre nas redes sociais e você vai ter exemplos e mais exemplos e mais exemplos de tudo isso. Pessoas que em nome de um certo zelo, defender a sã doutrina, estão pecando contra irmãos. Então se você peca para defender aquilo que você crê, ainda que seja uma crença correta, você está idolatrando a sua crença em vez de adorar o Deus que você diz crer. Israel fazia isso e Deus acusou Israel de se reunir para adorar, porque eles gostavam de adorar, eles gostavam de sacrificar, ou seja, eles gostavam da cerimônia. Não tinha nada a ver com Deus, só que eles estavam tão acostumados com aquilo, cresceram com aquilo, que eles gostavam de fazer aquilo. Logo, eles não adoravam a Deus, eles adoravam a si mesmos. E nós temos vivido dias difíceis, porque dentro das igrejas evangélicas que professam o nome de Cristo, inclusive da nossa igreja presbiteriana do Brasil, membros de igreja têm abraçado crenças distintas daquela que está na Escritura. Irmãos, por exemplo, que não veem problema algum em dizer que são marxistas, socialistas. E se você olha para as crenças, você vai ver que elas estão em franca oposição ao Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. E em nome das suas crenças, começam a perseguir irmãos, começam a fazer maldades, porque as suas crenças precisam ser defendidas. Há também aqueles que querem crer diferente daquilo que dizem os nossos documentos de fé. A igreja presbiteriana é uma igreja confessional, ela tem uma fé estabelecida, uma doutrina estabelecida. Nós temos a nossa regra de fé e prática estabelecida na Escritura, mas nós entendemos que os símbolos de fé, ou seja, a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o breve catecismo, são uma exposição correta das Escrituras, uma exposição fiel das Escrituras. Tanto que para um pastor ser ordenado na IPB, ele precisa jurar diante do presbitério que ele subscreve a doutrina que está nos símbolos de fé. Para um presbítero ser ordenado na igreja, ele precisa jurar diante da igreja que ele subscreve as doutrinas que estão no símbolo de fé. Para um diácono ser ordenado na igreja, ele precisa jurar diante da igreja que ele subscreve as doutrinas dos símbolos de fé. Mas não são poucos aqueles que dizem estão ultrapassados. Isso é coisa lá de trás, isso é coisa velha, nós estamos no século 21, deixa essas coisas para lá, vamos fazer do nosso jeito. E isso, irmãos, é perjúrio, é pecar em nome de uma crença. Qual é a crença? A crença é: os símbolos de fé estão errados. Essa é a crença. A doutrina que a igreja sempre sustentou precisa passar por uma revisão. Isso é crença. E em nome dessa crença, muitos têm feito fofocas, denegrido o nome de irmãos que querem ser fiéis. Aí você fala, mas esse é um problema só desse grupo? Não, esse é um problema também daqueles que subscrevem fielmente a doutrina, mas que não falam a verdade em amor.
mas que não confrontam em amor aqueles que estão fazendo diferente, e que também pecam contra aqueles que estão fazendo diferente, esquecendo, irmãos, que nós todos somos pecadores e que temos percepções diferentes por conta do pecado, mas que acima de tudo estamos no corpo de Cristo e que precisamos exortar uns aos outros em amor. É por isso que nós não podemos pecar nem em nome da ortodoxia da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é importante, que nós precisamos defender, mas não pecando para isso, não denegrindo pessoas por conta disso. Mas isso acontece só no âmbito da igreja? Não. Veja que os judeus, em nome da sua fé, querem matar um apóstolo Paulo. A fé dos judeus, que é a nossa, o Antigo Testamento, né, pelo menos, dizia para não matar, mas eles estão a ponto de matar. É importante defender a fé. Essa é a crença. Mas há pessoas que creem em outras questões distintas. Por exemplo, pessoas podem crer, amigos de serviço, que você não é essencial à empresa. Esse pensamento é uma crença, e em nome da sua crença, eles podem começar a tramar projetos para te tirar daquele lugar. Há problema em alguém olhar para você dentro da sua empresa e achar que você de fato não faz diferença na empresa? Não. Pode ser uma verdade, inclusive. Mas quando uma pessoa olha para outra e acha que aquela pessoa não deveria estar na empresa, mas começa a tramar, começa a puxar o tapete para que aquela pessoa saia ou seja demitida, isso é pecado, isso é errado. É pecar em nome de fé. É pecar em nome de uma crença, não necessariamente uma crença religiosa, mas uma crença. Porque o tempo todo as nossas atitudes são fruto daquilo que nós cremos. É por isso que o próprio ateu crê. Ele pode não dar o nome de crença àquilo que ele tem, ao seu sistema de princípios e de valores, mas eles são fruto de uma crença. Qual crença? Deus não existe. E em nome dessa crença, ele determina os seus princípios, a semelhança lá do que estabelece o Salmo 14. O insensato diz em seu coração que Deus não existe, e como resultado disso ele se corrompe e pratica iniquidade. A corrupção e o praticar iniquidade é fruto da crença de que Deus não existe. Se Deus não existe, não há pecado. Se Deus não existe, não há um legislador. Se Deus não existe, eu faço do meu jeito, eu estabeleço as coisas da minha forma. E assim muitos homens estão fazendo muitas coisas uns contra os outros em nome daquilo que eles creem, apesar de não chamar isso de crença, chamar isso de princípios, de valores, de ponto de vista, o que quer que seja. Mas homens podem tramar muitas vezes até mesmo contra você. Você não está isento de que homens se levantem contra você. O próprio Senhor Jesus sofreu na mão daqueles que tramaram perversamente a sua morte. Os homens estão aqui fazendo planos. Homens podem estar fazendo planos contra você. Você também pode estar fazendo planos contra outros. Mas no caso de Paulo, Deus tinha outros planos. Deus queria o apóstolo em Roma, e o texto nos mostra Jesus consolando e dizendo: coragem. Paulo poderia descansar no governo de Deus, e você também pode, por aquilo que o texto mostra a seguir. O texto mostra que Deus cumpre sempre o seu propósito, a despeito dos homens. Isso vai do verso 16 ao verso de número 35. Qual era o propósito de Deus aqui para Paulo? Paulo precisa ficar vivo. O propósito dos homens? Paulo precisa morrer. Mas Deus quer levá-lo até Roma. Então, a despeito de toda a perversidade, a despeito do conluio, a despeito das mentiras, a despeito deles estarem ali de fato bastante envolvidos com aquilo que eles querem, Deus vai fazer a sua vontade, e Deus livra o apóstolo Paulo. Os homens não podem te fazer mal, se Deus não quiser que isso aconteça.
como que isso ocorre aqui no texto? Providencialmente, um sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo, ouve a conspiração, e ao que parece, estes homens falavam tão abertamente a respeito dos seus planos, que este menino passa e escuta. E o que ele faz? Ele vai até Paulo. Era permitido que parentes visitassem os presos. Veja o que diz o verso 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Paulo agora está sabendo, há uma conspirata, há mais de 40 homens que sob anátema juraram matar, tirar a vida do apóstolo Paulo. Estes homens combinaram com o sinédrio. No meio do caminho, estes homens vão tomar o apóstolo e vão matar o apóstolo. Paulo sabe de tudo isso, e o que Paulo faz? Paulo é aquele que Jesus disse, coragem, certo? Mas ele não simplesmente diz assim, bom, tranquilo, está tudo bem, porque Deus falou, Jesus apareceu para mim e disse para eu ter coragem. É verdade que ele precisava confiar em Cristo, mas ele precisava se utilizar dos meios que ele tinha naquele momento. E o que ele faz? O que é possível a Paulo fazer naquele momento? Veja o verso 17 em diante. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a te dizer. Tomou-o pela mão o comandante, e pondo-se à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me? Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Paulo era cidadão romano, e como cidadão romano, ele tinha direitos de ser ouvido. Então ele chama o centurião e diz o seguinte, este meu sobrinho, este moço, ele precisa falar alguma coisa ao comandante. Veja que quando Paulo anunciou lá atrás que ele era um cidadão romano, ficou todo mundo precavido, porque eles estavam de fato para bater em Paulo, dar uma surra em Paulo, para que ele confessasse alguma coisa. E então ele diz, vocês vão fazer isso com o cidadão romano, e agora eles tiram a mão de Paulo, e eles estão protegendo a Paulo, e agora Paulo chama um deles e fala o seguinte, esse moço tem alguma coisa a falar, e então ele é levado até lá. E você precisa reparar algo aqui, este moço parece não ser um adolescente ainda, ele é tomado pela mão, pelo comandante, para ser levado lá para dentro. Ele é de fato muito jovem. A providência de Deus fez com que ele ouvisse tudo isso. Veja o verso de número 22. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Ele ouve aquele rapaz e acredita. Ele dá crédito à história, talvez pensando em tudo que já tinha ocorrido, pensando na fúria com que esses homens estavam, depois de Paulo ter falado à multidão, e a multidão ter ficado uriçada, pedindo para matar o apóstolo. A história não era uma história improvável, parecia não ser uma história inventada. Ele então dá crédito à história, despede o rapaz, e mais, verso 23, chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E agora eles montam uma escolta para o apóstolo Paulo. Eles sabem que são mais de 40, quantos são? E se esse homem agora for morto aqui, na minha mão, o que vai ocorrer? Agora tudo isso começa com um rapaz, que ouviu a história, providencialmente. E agora Paulo está
com essa escolta. E tudo estando então preparado, Paulo vai ser enviado em segurança até o governador junto com uma carta. É isso que você tem do verso 24 em diante. Veja, ele diz: preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. E a partir do verso 26 ao verso 30 você tem a carta. Repare algumas coisas aqui, com base na história que você já leu até aqui. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix: saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que era um cidadão romano. Não foi bem assim, certo? De fato, os judeus pegaram Paulo, estavam ao alvoroço, eles foram para lá para ver o que tinha acontecido, retiram Paulo dali, porque na cabeça dele quem é Paulo? Paulo era aquele egípcio que tinha proposto a revolta contra Roma. E aí então ele fala: dê uma surra nele, vamos saber o que está acontecendo. E aí Paulo diz: eu sou cidadão romano. E aí ele então arreda, mas essas coisas não aparecem na carta. Ele está dizendo: eu livrei este homem, sabendo que ele era romano. Querendo cientificar-me do motivo por que o acusavam, filo desci ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada porém que justificasse morte, ou mesmo prisão. E agora ele faz menção ao episódio passado, onde Paulo foi levado diante do sinédrio e provocou aquela confusão no sinédrio. Porque Paulo está diante de saduceus e fariseus e diz: olha, eu estou aqui sendo acusado por causa da ressurreição. E agora eles começam a brigar entre si. Diante dessa briga, o comandante tira Paulo dali, com medo de Paulo ser espedaçado, literalmente. E ele então faz menção a isso na carta: eu tirei ele porque nada justificava a morte ou prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. E agora então ele fala tudo ao governador, e você talvez pense: como é que Lucas sabe o conteúdo da carta? A carta não foi escrita de Cláudio Lísias para Félix. Como é que Lucas teve acesso a essa carta? Possivelmente ele não teve acesso a essa carta. A carta foi lida para Paulo. Ele soube do conteúdo da carta e está relatando em linhas gerais os termos da carta. Mas o que eu quero que você preste bem atenção é como o Senhor Deus, que tem planos para a vida de Paulo, está frustrando os planos dos homens. Detalhe após detalhe. Ele usa um menino, ele usa o comandante, ele agora usa uma escolta para proteger o apóstolo Paulo, e os homens estão querendo fazer o que eles querem. Mas Deus, em sua providência, cumprirá os seus propósitos. E Paulo então chega a Cesareia, depois de terem dado uma parada ali em Antipátride, que era um local para os guardas descansarem. Veja os versos 31 e 32. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouviste-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Paulo chega a Cesareia e agora vai ficar bem guardado ali, até que os seus acusadores chegam. Porque o que fez Cláudio Lísias? Ele percebe que não há crime de morte, ele pega Paulo, envia Paulo ao governador, para que Paulo fale ao governador, e convoca os acusadores de Paulo, que também precisarão estar diante do governador. Paulo precisa ter um julgamento correto e formal. É assim que termina este ponto da história. Os homens, com seus planos perversos de matar Paulo, e Deus livrando, porque Deus sempre cumpre a sua vontade
E a vontade dele era que Paulo testemunhasse em Roma. Os homens sempre farão planos. Você vai fazer planos. Mas saiba que os planos que os homens fizerem contra você, saiba que os seus próprios planos a respeito da sua vida só se concretizarão se estiverem dentro do plano de Deus. É por isso que você tem Isaías dizendo: os seus caminhos não são os meus caminhos, os pensamentos de vocês não são como os meus pensamentos. Os meus caminhos, Deus diz, são mais altos do que os caminhos de vocês. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. É lógico que isso não exclui a necessidade de você fazer planos para a sua vida. E aqui eu estou falando de planos corretos, piedosos e santos. Nós somos estimulados a fazer esses planos, colocando-os sempre debaixo da bênção de Deus, ou em submissão a Deus. É por isso que nós oramos ao Senhor, segundo aquilo que Jesus ensinou, dizendo: seja feita a tua vontade. Foi assim que o próprio Cristo orou. Que planos serão executados contra você? Aqueles que estão debaixo da vontade de Deus. Que planos você conseguirá levar a cabo? Aqueles que estão debaixo da vontade de Deus. E sabendo disso, você não precisa ter medo. Sabendo disso, você não precisa estar ansioso com o futuro. Sabendo disso, você não precisa ficar desesperado com o que vai ocorrer. Faça planos. Lembre-se que você tem um Deus soberano, um Deus em cuja mão você está, um Deus que vai conduzir a sua vida, cumprindo todos os planos que Ele tem para você. E saiba que os planos que Ele tem para você são melhores que os que você tem para você, muito melhores. Você não precisa temer trabalho de macumba que alguém faça contra você. Você não precisa temer circunstâncias que parecem que irão acabar com a sua vida. Mas as pessoas são contra mim, mas as pessoas me ferem, mas as pessoas me machucam. Calma. Descanse no Senhor. Lembre-se que você tem um Deus que prometeu estar com você todos os dias. E esse Deus governa até mesmo as ações dos ímpios. Tudo está debaixo do seu decreto. Não é isso que nós temos na nossa doutrina? Tudo o que acontece, acontece porque Deus decretou, mas de uma forma que Deus não é autor do pecado. Isso significa tão somente que Deus usa até mesmo os atos maus dos homens para levar a cabo os seus propósitos. E um exemplo claríssimo disso está na vida de José. Pense em quanta maldade há naquela história. Você tem os pecados do próprio José, certo? De se achar o melhor, porque é o que ganha capa, é o que vai lá e faz questão de falar dos irmãos para o pai. Você tem o pecado do pai, que por ser José, filho da mulher que ele amava, apesar de não ser sua primeira esposa, o cerca ali o tempo todo, diferente do que ele faz com os irmãos. Mas você tem toda a ira dos irmãos de José. A forma como eles reagem a tudo isso, as atitudes de José, as atitudes de Jacó, tudo isso foi pecado. Eles planejaram matar José. Eles os lançaram ali naquele poço e ficaram conversando entre si como que eles fariam, até que um dos irmãos veio e falou: não, ele é nosso irmão, não vamos matar o nosso irmão, vamos vender como escravo. Coisa boa, né? Aí você fala: pelo menos não foi morto. E foi José então para a casa de Potifar, por causa dos seus irmãos e do pecado dos seus irmãos. Ali ele sofreu com a mulher de Potifar, falando mentiras a respeito dele, e agora ele fiel, prisão. Ele vai bem na prisão, e agora ele encontra dois homens que haviam insultado o rei. Eles estão preocupados, eles sonharam, e José então serve aqueles homens dizendo: olha, o que está acontecendo? Tivemos sonhos, conte. Os sonhos pertencem a Deus. E ele então fala o que iria acontecer com cada um deles.
Um seria morto, o outro seria restituído, e ao que foi restituído, então José diz: lembre de mim. Quando você for restituído, se lembre de mim. Eu não fiz nada para estar aqui nessa masmorra. Eu não cometi pecado para vir parar aqui onde eu estou. E de repente o texto vai dizer que esse homem se esquece de José. 2 anos. Até que Deus faz Faraó ter um sonho, no período em que Deus dará fome àquela terra. Mas o sonho dizia 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. O único que pode interpretar isso é o próprio José. Ele é chamado até Faraó, ele fala o que vai acontecer, e de repente Faraó o coloca como governador. E aquele moço, jogado no poço, que sofreu na mão dos irmãos, que sofreu na mão da mulher de Potifar, está agora como um governador do Egito. Agora, no final da história, Jacó morre, a sua família já está reunida, ela já foi para o Egito, os irmãos estão morrendo de medo. Agora que nosso pai morreu, ele vai se vingar. Então vamos lá falar para ele que o pai disse para ele perdoar a gente, né? E eles inventam uma história. Olha, o nosso pai, quando estava vivo, disse para você não vir contra nós. E veja a percepção de José. Por que vocês estão com medo? Não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me pôs como pai de Faraó, para preservação da vida. Você acha que a história de José foi fácil? Você acha que José estava feliz naquele poço? Você acha que os dias de José na cadeia eram gloriosos e felizes? Houve muito sofrimento nessa história. Houve maldade. E José diz isso aos irmãos: vocês intentaram para o mal. José não alivia a culpa dos seus irmãos. Deus intentou para o bem. O que vocês fizeram para o mal, Deus usou para fazer o bem. Deus está no controle. Deus queria preservar toda a linhagem. Lembre-se que a linhagem ali não é simplesmente a linhagem de Jacó. A linhagem ali é do próprio Jesus Cristo. E Deus tem planos para trazer o seu Filho ao mundo, a fim de redimir o seu povo. E os irmãos de José só conseguiram fazer com ele o que fizeram, porque estavam debaixo do controle de Deus. E a esposa de Potifar só conseguiu convencer o seu marido, que tinha José em alta conta, de que ele era culpado, porque Deus tinha planos para isso. E aquele homem que foi liberto da prisão e que se esqueceu de José, só se esqueceu porque Deus tinha planos para isso. Ele ainda precisava de José um tempo a mais ali. E no tempo certo, Deus levou José onde ele queria levar, a despeito de tudo o que aconteceu, a despeito do plano dos homens. Deus é soberano, e o Deus que governou a vida de José governa a sua. E ainda que as pessoas possam fazer mal a você, e ainda que haja sofrimento na sua vida, e ainda que eles consigam levar a cabo, um colega de serviço conseguiu fazer alguma coisa e você foi demitido, alguém traiu a sua confiança e aquilo trouxe sofrimento, o que quer que seja que aconteça, não está fora do controle soberano de Deus. E se aconteceu é porque Deus tem planos também para tudo isso. E é por isso que você pode compreender, como Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito bendito de formar em você o caráter de Jesus Cristo. E Ele vai fazer isso dia a dia, a despeito dos planos dos homens, a despeito dos seus próprios planos. Se aquilo que as pessoas tramam contra você não estiver debaixo dos planos de Deus, para formar o caráter de Cristo em você, Deus frustrará os planos dos homens. Veja que José passou por tudo isso. Veja que Tiago, aqui em Atos dos Apóstolos, foi morto ao fio da espada. Mas no caso de Paulo, Deus frustrou todos os planos, porque Deus tinha propósito. Paulo vai chegar em Roma, e ponto final. Vocês podem querer matar, vocês podem querer fazer o que quiser, eu vou levar Paulo até
o seu destino. E você quer o mais interessante dessa história? Deus usou uma criança para frustrar os planos desses homens. Deus usou uma criança. O que você tem temido? Quais são os seus temores? O que é que tem tirado o sossego do seu coração? O que é que tem tirado o seu sono? Porque diante dos problemas, não são poucas as vezes que o sono se vai. Você lembra que Davi passou por muitos problemas, né? E foi ele mesmo que, perseguido pelo seu filho, escreveu: em paz me deito e logo pego no sono. Tu, Senhor, estás comigo. E no outro salmo: em paz me deito e logo pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não é que as coisas lá fora estavam boas, porque não estavam. Era o filho dele que tramava contra ele. Era o filho dele que queria tirar a vida dele. E se é ruim alguém querer tirar a sua vida, imagine o seu filho querer tirar a sua vida. Em paz me deito. Davi tem plena consciência de que ele está nas mãos do Senhor. Mas não é sempre assim. No Salmo 13, esse mesmo Davi confiante vai dizer: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Até quando o Senhor vai ocultar de mim o rosto? Até quando eu vou estar com tristeza no meu coração todo dia? Até quando os meus inimigos vão se levantar? O mesmo Davi. Uma rocha lá no Salmo 2. Assustado no Salmo 13. Só que esse Davi do Salmo 13 está orando. E no final do 13, quanto a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Ele está abatido, ele não vê Deus agir, mas ele ora, ele entrega os problemas a Deus, ele descansa em Deus. Os problemas ainda não se foram, os inimigos ainda não o deixaram, mas ele está cantando ao Senhor, porquanto o Senhor tem feito muito bem. E se naquele momento ele passava por problemas e tribulações, ele podia lembrar de tudo que o Senhor já tinha feito na vida dele, o do quanto o Senhor o usou na hora de matar Golias, e o como o Senhor o tirou de lá do meio das ovelhas e o colocou como o rei de Israel. Ele sabia quem era o seu Deus, mas por vezes a sua fé titubeava como a nossa. É por isso que nós precisamos lembrar constantemente da verdade de que nós não estamos nas mãos dos homens, nós estamos nas mãos do nosso Senhor. Você não precisa temer. Agora lembre-se, confiar em Deus não exclui a sua responsabilidade de fazer o que está ao seu alcance. Paulo, aquele que ouviu de Jesus, coragem, está aqui, chama o seu sobrinho, vai lá, fale com o comandante, vamos fazer o que a gente pode fazer? O que você pode fazer nas suas circunstâncias? Eu não sei quais são elas, mas eu sei algumas coisas que você pode fazer, independente de qual for a sua circunstância. Ore. Coloque a sua causa diante de Deus. Busque o conselho de Deus. Busque saber o que Deus fala em sua palavra e como Ele provê para a sua vida. Como o supremo pastor da sua alma está com você todos os dias, quer seja nas águas de descanso, quer seja no vale da sombra da morte. Você precisa conhecê-lo. Às vezes nós queremos saber formas de lidar com os nossos problemas e esquecemos de conhecer o nosso pastor. Você quer ver? Talvez você seja como eu. Eu fiz exame uma vez, depois dessa fase de diabetes. Todo exame que vem, eu vou lá olhar o exame. E eu sou médico. Eu não falo para mim que eu não falo que exame é grego, porque grego eu entendo um pouquinho. Então o exame é alguma outra coisa que eu não entendo, mas eu vou lá. Bom, a taxa é essa, tem que dar até tanto na minha idade,
E aí um dia eu fiz o exame e deu um valor totalmente alto. Eu olhei. O que eu preciso fazer depois disso? Google, não é isso que você tem que fazer depois disso? Fui eu lá pro Google. Ó, isso aqui pode ser coração, infarto, não sei o quê. E agora? Que é isso? E fiquei angustiado com esse negócio. Fui no médico. Doutor, isso aqui, essa taxa aqui, você fez exercício antes do exame? Fiz. Pois é, quando você faz exercício, interfere no exame, essa taxa aí vai lá para cima, é por causa do exercício físico. Eu, em vez de ir lá e buscar Deus e falar ao Senhor, minha vida está nas suas mãos, eu fui saber sobre o que eu não sei, sabe? Eu fui lá saber sobre o exame e fiquei angustiado, até o dia que o médico falou, tem nada a ver isso aí. E nós queremos resolver os nossos problemas e esquecemos que precisamos conhecer o nosso Deus. É nas mãos dele que nós estamos. Ele quem governa a nossa vida. Agora faça o que está ao seu alcance. Ore, busque a Deus, busque o conselho de irmãos. Você faz parte de um corpo, você foi inserido na igreja. Nós levamos as cargas uns dos outros, nós exortamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros. Nós não estamos sós. Procure os seus irmãos, faça o seu trabalho lá para a glória de Deus, viva de forma piedosa, cumprindo os seus deveres. Talvez você não tenha como fazer alguma coisa contra o seu amigo que trama contra você, mas você pode mostrar ao seu chefe que você está trabalhando. Você pode mostrar produção, faça o que você tem que fazer, viva de forma piedosa, não seja imprudente. Lembre-se lá de Jesus falando para os discípulos, Mateus 10, pregue o evangelho. Por causa de pregar o evangelho, vocês vão ser perseguidos e levados às autoridades e talvez serão mortos. Não deixe de pregar o evangelho com medo de ser morto. Quando perseguir vocês numa cidade, fujam para outra, continue pregando. Perseguiu, fuja para outra e continue pregando. Não se exponha desnecessariamente a nada. Faça o que você precisa fazer e lembre-se que Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que o temem, todas as coisas. O que você tem então nesse texto? Deus livrando o apóstolo Paulo, porque esse era o plano de Deus, levar Paulo até Roma. Contudo, não é sempre assim. Eu não quero que você saia daqui pensando que qualquer coisa que acontecer com você, Deus vai te livrar, porque isso não é verdade, e eu já dei até alguns exemplos de que isso não é verdade. Olhe para Tiago, morto ao fio da espada. Lembre-se de Estevão, apedrejado, e dentro do plano de Deus, lembre-se quem estava lá no apedrejamento de Estevão: Saulo, o perseguidor da igreja. As vestes de Estevão são deixadas aos seus pés, mas a forma como Estevão morre, pedindo a Deus para perdoar os pecados daqueles que o apedrejavam, impacta de tal forma o coração de Paulo, que ele está dando testemunho e falando: eu estive lá, eu vi, eu pequei contra Estevão. Aquilo tem impacto na salvação de Paulo. Isso estava dentro do plano de Deus, na conversão do apóstolo Paulo. Lembre-se que Deus não impediu a conspiração contra o seu filho. Ela aconteceu. Os homens planejaram a morte de Jesus. Judas efetivamente o traiu. Agora lembre-se de algumas coisas. No momento em que Judas chegou com os guardas para prenderem Jesus, Pedro saca a espada e parte para a defesa. Ele chega a arrancar a orelha de um dos guardas, e nesse momento quem é que impede Pedro? É o próprio Jesus. Por que Jesus impede Pedro? Vai lá em Mateus capítulo 26. Veja do verso 51 a 54. E eis que um dos que estavam com Jesus, e estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada.
Pois todos os que lançam mão da espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Sabe por que Jesus impediu a Pedro? Porque o plano de Deus era que tudo aquilo sucedesse. Apesar de Pedro constantemente mostrar que na cabeça dele não faz nada sentido. Quando Jesus falou a primeira vez que era necessário morrer, ele falou: tem misericórdia de ti, mestre, nada vai acontecer com você. Arreda, Satanás, porque você cogita aí das coisas de Deus. Não faça isso. Pedro não entende nada. Que negócio é esse do Messias morrer? E agora eles chegam para o momento em que o Messias vai morrer, e Pedro pega a espada de novo. Pedro, você acha que eu não poderia terminar isso aqui agora? Você acha que eu não poderia acabar com todo esse sofrimento, evitar todo esse sofrimento pelo qual eu vou passar? Eu rogaria ao meu Pai, Ele enviaria os seus anjos, mas esse não é o plano. O Senhor levou a cabo o plano de levar o seu Filho unigênito à morte para redimir o seu povo. E se você é parte da igreja, você é alvo desse plano bendito de Deus. E você precisa ser grato por Deus não ter livrado o seu Filho da cruz, não ter livrado a Jesus de todo o sofrimento pelo qual Ele passou, porque se Ele não enfrentasse tudo aquilo, você enfrentaria. E eu não estou falando do seu sofrimento pontual da vida, eu estou falando da ira vindoura. Eu estou falando daquele momento em que o pior sofrimento que nós enfrentamos nessa terra não vai ser nada. Se pudéssemos, diríamos: eu quero voltar para lá. Ou aqueles que vão: eu queria estar lá de volta, naquele sofrimento lá, nos meus 20 anos de sofrimento. Mas Deus levou o seu plano a cabo. Seja grato por Deus. E se você é grato a Deus por conta daquilo que Ele fez para salvar a sua vida, confie no plano que Ele tem para a sua vida, ainda que eles sejam desconfortáveis, ainda que as coisas parecem estar muito complicadas. Então não viva amedrontado pelo que vai acontecer, não tema os homens, não tema as circunstâncias, porque ainda que haja tramas contra você, elas só vão se concretizar se elas estiverem debaixo do plano de Deus, e se estiverem, certamente vai cooperar para o seu bem, para formar em você o caráter de Jesus Cristo, o glorioso Salvador, entregue por nós, de acordo com o plano bendito de Deus. Confie nele.